nós já percebemos na liturgia uma preparação para aquilo que nós iremos viver daqui 15 dias, que é exatamente a festa de Pentecostes. Jesus então já prepara, Jesus já promete, é a promessa de Deus que enviará sobre nós o Espírito Santo, ou seja, Ele nos dá a promessa que Ele volta para o Pai, mas não irá nos deixar sozinhos, não nos deixará órfãos de Pai. O Espírito Paráclito estará no meio de nós. Mas um detalhe eu quero que você então guarde para que eu possa continuar. Não imagine que o Espírito Santo só se manifestou ou só existiu só a partir de Pentecostes. Não. Desde todo sempre o Espírito Santo já pairava no meio de nós. Viva a Santíssima Trindade, Ele já pairava, Ele já estava no meio de nós. Antes de Pentecostes, o Espírito Santo já agia. Mas o que acontece? É só em Pentecostes que Ele veio com plenitude. Isso você tem que guardar muito bem. E o que é então vir com plenitude? O que significa plenitude? Ele veio ainda mais, Ele veio com abundância, Ele veio de forma, ainda maior, com mais abundância. Então Ele ainda veio mais forte ainda. Em abundância foi em Pentecostes. Guarde muito bem isso em seu coração. Mas se esta é a realidade de preparação para Pentecostes, que a liturgia está nos colocando sobretudo neste evangelho, então bora aqui, vamos nos preparar para viver Pentecostes. Aliás, existem até mesmo novenas em preparação para Pentecostes. Então vou aqui já preparar a você. Quero utilizar desta homilia, dessa pregação, para então colocar os passos para você ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, para que você então receba, para que você viva o Pentecostes, o derramamento do Espírito, para que você então saia desse cenáculo cheio do Espírito, como aconteceu com os apóstolos. Então eu vou começar aqui a ensinar, eu vou então já te preparar. Eu vou aqui então colocar os pontos, os passos que você deve dar para você então viver Pentecostes. Ou seja, para você então ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão e grita eu. Quem quer receber o Espírito Santo de Deus, levanta a mão e grita eu. Se está em dúvida se quer ou não, então deixa eu te avisar aqui uma coisa. Sabe por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, precisamos do Espírito Santo para poder ocupar espaço. Irmãos, entendamos uma coisa. Se nós então abrirmos as brechas, quem virá com mais facilidade vai exatamente ser o demônio. Então, ou seja, se nós abrirmos as brechas para o mal, para o mundo, para o pecado, ele vem e vem com toda a galera. Ele nunca vem sozinho. Então, nós temos que receber o Espírito Santo. Aí é onde nós vamos começar a entender onde é que está o problema de tantas pessoas que começam, mas não conseguem terminar. As pessoas que vêm e recebem, mas uma semana depois é como se não recebeu absolutamente nada. Aí é onde você vai começar a entender o porquê que a pessoa ela vem hoje no domingo, é liberta, mas no domingo ela vem pior ainda. Precisamos ser cheios do Espírito Santo porque precisamos ocupar os espaços da nossa vida. Sabe por quê? Terreno vazio corre o risco de invasão. Está entendendo? Todo terreno vazio, ele corre o risco de ser invadido. O demônio é meu irmão, sem terra, sem
teto, ele não tem absolutamente nada. E aí ele procura uma casa para adentrar e morar. Ele quer então, meu irmão, invadir aquilo que não pertence a ele, que somos nós, porque nós fomos feitos pertencendo a Deus. Então, se você não ocupar o espaço do terreno da sua vida com o Espírito Santo, então não se preocupe, haverá alguém que vai vir ocupar, e esse se chama demônio. Deu para você entender? Epa, a relíquia está aqui, meu pai. Se você então, veja o que eu estou fazendo, irmão. Se você então, quando o padre aqui perguntou para você, antes de começar essa colocação, que eu perguntei quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo, quem quer receber o Espírito Santo, quem quer ser cheio do Espírito. Se alguma pessoa ainda tem dúvida, então eu estou dizendo para você a importância de ser cheio do Espírito. O porquê devemos ser cheios do Espírito. Primeira coisa que eu coloquei, ocupação de espaço. Porque terreno vazio sempre corre o risco de ser invadido. Se você não quer que o demônio mau, ele venha ocupar os espaços da sua vida, então ocupe a sua vida com as coisas de Deus. Ocupe a sua vida com as coisas de Deus como? Rezando, buscando, orando. É dessa forma que você ocupa os seus espaços. Sabe por quê? Porque não existe pessoa cheia do Espírito Santo se ela não rezar. Ocupe. Aí é que está então a problemática, irmão, de tantas pessoas que vêm para a confissão e em pouco tempo ela retorna de novo confessando os mesmos erros. Agora segura, porque lá vem bomba. E se gritar como a semana passada, meu irmão, fala a Deus, eu mando buscar um balde para jogar em você. E aí, agora não quer mais não, que Deus fale não. Se você falar de novo, eu mando buscar. Emerson, vá buscar o balde. Vá, pode ir. Vá. E não é pouquinho não, viu? Traga pelo menos uns 2, um para cada lado. Certo? 2. Emerson, 2. Está ouvindo? E se pedir mais, eu ainda trago o terceiro. Vocês vão tomar banho hoje. Eita, meu Deus do céu. Deixa lá. Aliás, a Bíblia mesmo não diz: pedi e recebereis. Pediu, vai receber. Então, irmãos, é por isso que as pessoas, irmãos, elas estão repetindo a vida inteira a mesma vida de miséria, a mesma vida de problema. Ela não sara, ela não muda, ela não sai do lugar. Ela vive repetindo as mesmas coisas, ela vive repetindo os mesmos pecados, ela vive repetindo os mesmos erros. Por quê? Porque ela vem, confessa, sai livre, liberta, sem nenhum pecado, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Sabe por quê? Porque não está tomando a atitude de ocupar o espaço. Quando você se confessou, oh filho amado, entenda que você então passe a ocupar então agora esse terreno que ficou vazio, que foi limpo com a confissão, e agora preencha, ocupe ele com as coisas de Deus, preenche ele com a graça de Deus, com a força de Deus, para que quando o mal vier, não achar mais espaço nenhum. Ocupe, reze, ore, faça, busca. E por que não aplaude? Ocupe. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. A pessoa ela vem, cheia de problema, confessa, foi tudo resolvido ali, no confessionário. Já não há pecado, dívida paga. Mas faz mais dívida depois.
Por quê? Porque não tem feito algo para ocupar. E eu já adiantei aqui, ocupar rezando, ocupar silenciando, ocupar fugindo das condições, ocupar renunciando, ocupar o espaço exatamente escutando, ocupar o espaço, gente, com aquilo que é de Deus, buscando a Deus, ocupar o espaço da sua vida com a comunhão, ocupar o espaço da sua vida, meu irmão, estando na presença de Deus. Será que você me entendeu? Diga amém. Portanto, a mudança da sua vida está em suas mãos. Ocupe o espaço. Ocupe o espaço. Ocupe. Ocupe, irmãos. Só vou intercalar isso aqui, só vou colocar exatamente isso. Teria outros mais pontos, irmãos, mas esse é o mais principal. Ocupe, para que não venha, para não dar chance aos invasores. Ocupe. Quer que eu diga mais? Meu filho, gaste tempo cuidando da sua alma. Mas eu vou colocar mais. Sabe por que ser cheio do Espírito Santo? Porque além de ser necessário ocupar espaço, quando se ocupa espaço, você então cuida. Você então trata. Você fica então ali de olho para não acumular sujeira, lixo, terreno vazio, abandonado, terreno que não é cuidado, só acumula lixo. Eu acho que você já está entendendo que ponto que eu quero chegar. Aí. Meu filho, Ave Maria, meu filho, se eu jogar isso aqui, o bichinho é generoso, não é? Abençoai, Senhor, santificai e exorcizai esta água, que ela seja fonte de milagre, fonte de cura, fonte de libertação, e que por meio dela, Senhor, a água viva do Teu Espírito seja manifestado na vida de todos eles que estão presentes, receberem. Por isso, ó Pai, que por meio dela seja afugentado, expulso e acorrentado toda ação do mal, toda ação demoníaca, que por meio desta água eles sejam lavados, curados, libertados. Por meio desta água o milagre aconteça, a libertação aconteça, e que o mal caia por terra pelo poder do nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí, irmãos, se quiser, grita aí, fala Deus, toma! E aí, fala Deus, fala, bora, bora! Está pensando que é porque está lá no fundo, não vai receber? Fala Deus! Fala Deus! Grita aí no fundo, fala Deus! Eita, meu Deus, então vai lá! Eita Deus, lá no fundinho agora, bora, bora.
Vai, 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 vai. Fala, Deus. Eita, meu Deus. Desculpa, meu irmão. Eita, meu Deus do céu. Olha aqui, gente querendo água. Olha lá no... Traga o balde aqui. Traga o balde. Bora. Fala, Deus. Fala, Deus. Vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Não, não é mesmo? Fala, Deus. Fala. Aqui tem... E aí? Vai! 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 Já foi. Fala, Deus! E aqui agora? Vai! Eita, meu pai. Valeu. Deus abençoe. Tá bom. Tô nada, minha irmã. Você quer? Não. Faça barulho para o Senhor. Aê. Quer água? Você que está em casa, venha. Venha para cá. Venha. Eita Deus. Oxe, meu filho, já está tirando o balde? Deixa aí, conforme eu vou pregando, eu vou precisar. Bora. Sentados. Gente, a gente pirou de vez. Ai, Deus. Oi? Então, meus irmãos, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo para ocupar espaço. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo para que não venha acumular sujeira, para que não venha acumular lixo. É por isso que nós, muitas das vezes, não temos conseguido vencer o pecado, porque o pecado é lixo, o pecado é sujeira em nós. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se fecha para as porcarias do mundo, se abre para Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh! Amém. Eu estou lembrando de uma coisa. Estamos falando do Espírito Santo, não estamos? Ok. Um dos elementos do Espírito Santo é o que vocês acabaram de receber, que foi o quê? Água. Amém?
O segundo elemento do Espírito Santo é vento, o sopro impetuoso que vocês em outro momento também já receberam. Amém? Agora o terceiro elemento do Espírito Santo é fogo. Bora acender a fogueira. Gente, espero que vocês não tenham se ofendido com esse momento. Se ofenderam com a água? Hein? Acharam ruim? Não, né? Eita, pai. E aí então, uma vez já entendido por que ser cheio do Espírito Santo, agora, irmãos, vamos então à frente. Vamos agora, meu irmão, conquistar esse Espírito Santo. Vamos agora ir ao encontro do Espírito Santo, porque eu preciso dele. O que eu fiz aqui com você foi exatamente isso, colocar de forma resumida a importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei aqui para você se convencer que é de extrema necessidade estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque veja, só vence quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer vencer as suas lutas, que você quer derrubar as muralhas da sua vida, é só pela força do Espírito Santo. Sozinho nós não vamos conseguir. É só pela força da graça, é só pela força do Espírito que eu vou conseguir vencer, que eu vou conseguir derrubar essas muralhas. Bia, minha filha, é só pela força do Espírito Santo que nós vamos conquistar essa terra prometida. Sabe por quê? Porque, meu irmão, lembra daquela música? O vento sopra onde quer. O vento, quando bate, meu irmão, ele leva, ele arrasta. Eu preciso do Espírito Santo de Deus exatamente para isso, para ele me arrastar, para ele me impulsionar, para ele me levar até o céu, até a terra prometida, até o milagre, até aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você entendeu, diga amém. Nós sem o Espírito Santo não somos absolutamente nada. Se convence disso e aplauda o Senhor. Se convence disso. Nós precisamos estar aqui no próximo dia 28, dia de Pentecostes, término do nosso cerco de Jericó. Precisamos estar, olha que graça, irmãos, celebrar a solenidade de Pentecostes com o nosso bispo Dom José. Meu Deus, que graça! Meu Deus! Agora, muito bem, irmãos. Para receber Pentecostes, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro, eu me dei conta, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser cheio. Agora, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Porque lembre-se, meu irmão, nem sempre o querer é poder, mas tudo podemos quando nós queremos. Em que sentido? Porque quando a gente quer realmente, a gente faz, a gente luta e consegue. Assim como tanto de vocês conseguiram uma casa própria, porque quiseram uma casa própria e trabalharam por causa de um querer. Assim também, se o nosso querer, ele for verdadeiro, nós então vamos sim conseguir. Então, passos para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olhe para Pentecostes que você vai entender. Primeira coisa, você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo se você for obediente. Grita aí, obediente. Ou se não, obediência. É o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Obedecer.
Como? Nossa Senhora, irmãos, foi aquela que antes dos apóstolos já tinha recebido o Pentecostes na anunciação. Quando a sombra do Onipotente, a sombra do Senhor desceu, cobriu ela, e ela ficou cheia do Espírito Santo, e sobre a ação do Espírito Santo ficou grávida. E essa mulher então, depois da morte de Jesus, vendo os apóstolos trancados por medo dos judeus, sem ânimo, sem força, sem coragem, o que ela faz? Ela convida: bora comigo. Bora comigo. Bora para a igreja. Bora para o cenáculo. Portanto, irmãos, obediência quando Deus chama. Ele pode nos chamar de forma direta, mas também Ele pode nos chamar de forma indireta, ou seja, por meio de alguém, por meio de um padre, de um pregador, por meio de um ministro de música, Ele pode estar nos chamando. Então, Nossa Senhora foi instrumento das mãos de Deus para chamar aqueles apóstolos para o cenáculo. E se os apóstolos não tivessem obedecido à voz de Deus, o chamado de Deus, por meio da boca de Nossa Senhora, eles não tinham se enchido, não tinham recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Portanto, obediência, obedecer quando Deus chama. E sabe de uma coisa? Entenda de uma vez por todas: todos os domingos Deus nos chama para vir para o cenáculo que é a igreja. E daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que a igreja é o cenáculo. Todos os domingos, porque é de nossa obrigação estar todos os domingos na missa. É de nossa obrigação. Tanto que a igreja mesmo nos ensina: a pessoa que deixa de vir à missa aos domingos sem justificativa grave, e justificativa grave é por ocasião de doença, se ela falta à missa aos domingos, ela comete falta grave. Pecado grave, porque domingo é o dia do Senhor, e o mandamento do Senhor diz que devemos guardar domingos e festa. Então a primeira coisa que você já tem que guardar no seu coração: todos os domingos Deus me chama para vir para o cenáculo. Se você não obedecer isso, você não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão: se no Antigo Testamento, para poder ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser eleito e escolhido, agora, meu irmão, para ser cheio do Espírito Santo, basta você militar, basta você caminhar, basta você agora andar, basta você agir, basta você ir. Então, meu irmão, não há como ser cheio do Espírito Santo fora da igreja. Claro, Deus pode se manifestar fora da igreja, sim, mas em plenitude é dentro da igreja. Se você quer muito Espírito Santo, então é dentro da igreja. Em plenitude. Em plenitude. Fique bem claro isso. Acabei de dizer, comecei tudo isso aqui dizendo para vocês, irmãos. Não é que o Espírito Santo passou a agir só a partir de Pentecostes, não. Ele já agia antes de todos os tempos, mas em plenitude ainda mais foi naquele cenáculo, ou seja, dentro da igreja. E quer que eu coloque ainda mais? Aí eu entro no segundo ponto. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo, qual que é? Meu Deus do céu, já nem lembra mais, meu pai. Parece que está dormindo. Qual é o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo que eu coloquei aqui? Obediência. O segundo? Oi? Vou pegar água. Irmãos, obediência é o primeiro ponto para ser cheio do Espírito Santo. É naquele momento em que Deus nos chama, como Deus chamou os apóstolos por meio de Nossa Senhora. Ele chama: venha.
Mas foi pegadinha, porque nem o segundo ponto eu ainda deixei claro. Ó, o segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso: ação, decisão, atitude, ir. Não há como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não for uma pessoa decidida. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela está acomodada em cima do seu sofá, olhando para a televisão. Não há como, meu irmão, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela estando ali no seu comodismo, que na verdade pode estar ali sendo demonstrado uma espécie de preguiça, acomodação. Então, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que decidir, eu tenho que ter atitude, como Deus então ordenou a Moisés, deu uma ordem para Moisés, dizendo como? Marche, marche, vá, Bia, marche, entendeu? Não tem como somente ouvir e obedecer, dizer sim, Senhor, mas não ir. Nada adianta. Obedecer, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora, meu irmão, vá, ação, marche, vá militar agora. Para ser cheio do Espírito Santo agora, meu irmão, não basta ser escolhido, basta apenas militar, basta ter atitude. Saia do seu comodismo, venha então para a igreja. Porque o terceiro ponto para ser cheio do Espírito Santo, não há como receber a plenitude do Espírito Santo fora da igreja, dentro da igreja. Lembra que eu já acabei de dizer? E aí provo para você. E quer que eu ainda digo mais? Ache ruim quem quiser, e pode concordar quem não quiser, mas essa igreja não pode ser outra se não for a igreja católica apostólica romana. Só isso, por isso, fica oco e vazio. Eu tenho que provar para você. Ok? Bora lá provar? Muito bem. Dentro do cenáculo, segundo o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Bia, quem era que estava lá dentro? Quem era que estava lá dentro? Os apóstolos, não estavam? Estavam lá os apóstolos, que hoje são conhecidos como santos da igreja. Portanto, meu irmão, 1-0 para nós, porque é só dentro da igreja católica apostólica romana que você encontra santos reconhecidos pela igreja. Só na igreja católica que você encontra santos intercessores que querem nos ajudar. Ok? Segunda prova. Dentro daquele cenáculo, dentro daquela igreja, irmãos, tinha a Santíssima Virgem Maria. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que Nossa Senhora estava lá, em oração junto com eles. Agora me responde uma coisa: há outro lugar que tem Nossa Senhora a não ser igreja católica apostólica romana? Quem reconheceu ela, meu irmão, como membro dessa igreja, como peça fundamental dessa igreja, foi a própria igreja. Então, meu irmão, lamento lhe dizer, com todo respeito, qualquer outra seita, qualquer outra igreja por aí afora, eles não rejeitam Nossa Senhora, eles não humilham Nossa Senhora, eles não têm a Santíssima Virgem Maria. Então, 2-0 para nós. O Espírito Santo se derrama na igreja católica apostólica romana, porque ela é a única igreja que nós encontramos Nossa Senhora. Aplauda essa igreja, aplauda Maria e faça barulho. É só nessa igreja. Pelo amor de Deus.
Igreja, me ajuda ou será que estou ficando doido? Pentecoste aconteceu com Nossa Senhora presente. Ela estava lá, portanto, sem ela ali, Pentecoste não tinha acontecido. E prova para você mais uma vez: quem é batizado aí, levanta a mão e grita eu. Muito bem, para a nossa realidade, para você ser batizado, você precisa de um padrinho ou de uma madrinha, sim ou não? Sim ou não? Ninguém pode ser batizado se não tiver uma madrinha, sim ou não? Ok, segunda coisa, para que alguém seja padrinho ou madrinha de alguém, ele tem que ter sido batizado antes, sim ou não? Ninguém pode ser padrinho ou madrinha de alguém se antes não for batizado, isso é verdade, sim ou não? Então, muito bem, meu irmão, é só isso que nós encontramos dentro da igreja, porque a única que poderia ser madrinha da igreja era a Santíssima Virgem Maria, porque ela é que foi batizada na Anunciação, quando a sombra do Altíssimo repousou sobre ela. Ela então é mãe da igreja, mas também ela é madrinha da igreja, é ela que nos pega para nos levar para a igreja para ser batizado, cheio do Espírito Santo. Aplauda Nossa Senhora! Aplauda! Uou! Repito, fora da igreja pode receber o Espírito Santo? Pode. Eu não expliquei no início? Pode. Mas de forma plena, só dentro da igreja e tendo uma madrinha como Nossa Senhora. Ai, Deus. Eu estou começando a ficar doido, estou ficando doido já. Ai, meu Pai eterno. Ai, Senhor. Eita, Senhor. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ter essa madrinha. Até a criança agora já está dizendo: meu Pai eterno. Deus está nesse lugar mesmo, Bia, porque uma criança dizer, fala Deus, é que Ele está no meio de nós. 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 O Espírito Santo está aqui. E faça barulho para Ele, faça barulho para Ele, faça barulho para Ele. Eita! Sabe o que eu quero dizer para você? Fora da igreja, olha o que Deus está mandando dizer. E não é para te humilhar não, não é para humilhar ninguém. Acabei de dizer, fora da igreja, o Espírito Santo já agia. Mas só em Pentecoste que ele se derramou em plenitude, ou seja, em abundância. Sabe o que isso significa? Fora da igreja, você ganha, meu irmão, michuruca. Mas dentro da igreja você ganha com abundância. Eu quero muito. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero. Venha para a igreja. Venha. Gente, fora da igreja é pouco demais, Bia. Não sai nem faísca, meu irmão. É brasinha. Fora da igreja é brasinha. Dentro da igreja é fogaréu. É fogo descendo do alto sobre nós. É fogo, meu irmão. É incêndio. É fogo que não se apaga. Eita, meu Pai eterno. Acho que já é o terceiro, é o quarto. Acho que já é o quarto. Quarto passo para ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Acho que já é o quarto. Eu nem me lembro mais. Mas eu sei que o último foi a igreja. Então vamos lá. Obediência. Atitude. Ação. Não foi isso? O terceiro foi o quê? Foi ação. Já foi o terceiro? Foi. Ai, meu Deus do céu, tá?
Deus é assim, Ele faz a gente falar, mas para lembrar o que falou, não lembra de jeito nenhum. Isso é sinal que não vem de nós, é Ele. É Ele. É Ele. Então, irmãos, falei, precisa da igreja. Tá certo? Olha lá. Obediência. Atitude, ação, decisão. Caminhar, militar. A terceira, igreja. Igreja. A próxima. Oração. Eu já tinha então adiantado um pouco antes, mas não vamos fugir da raia, não vamos dispersar. Não há como ser cheio do Espírito Santo se não orar. Os apóstolos se reuniram no cenáculo para orar, e só foi pela oração que veio o Espírito Santo de Deus. E aí, meu filho, você está com problema de oração? Já comecei a chegar num ponto que você está dizendo para mim, isso para mim, padre, já é pedir demais? E aí, meu irmão? E joelho no chão, viu? Clamor, pedido, súplica, oração, adoração. Não há como ser cheio do Espírito Santo se não tiver vida de oração. Paróquia Santíssima Trindade, se vocês têm percebido isso no padre em tão pouco tempo que estou aqui, mas uma das coisas que eu tenho procurado gastar tempo e me desgastar é levar vocês à oração. É 1000 Ave Marias, logo logo nós vamos rezar, meu irmão, é 1000 misericórdias. Aprendi a semana passada e eu vou ensinar para vocês. Vamos rezar as 1000 misericórdias. Já rezou? Já? Nunca, quer dizer, rezei uma vez. Mas quero rezar aqui então junto com vocês. E vamos fazer vigília sexta-feira que vem. Já aproveito e coloco o aviso. Sexta-feira que vem, dia 19, vigília aqui na paróquia para os servos. É servo de outras paróquias que quiser vir para participar, São Jorge, Santa Luzia, pode vir que a igreja está aberta. Ok? Pode vir. Seja de onde for. Menino Jesus de Praga, pode vir, meu irmão, da onde? São Francisco, São João Maria Vianney. Venha, meu irmão, a igreja está aberta. Bora orar. Orar. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo se não for rezando, joelho no chão, terço na mão. Não tem. O próximo passo para ser cheio do Espírito Santo: perseverança. Perseverança. Pensa vocês, irmãos, que os apóstolos entraram naquela igreja, naquele cenáculo, ergueram os braços e disseram meias palavras: vem Espírito Santo, venha sobre nós. E o Espírito Santo já desceu. Vocês que se enganam, demorou, foi dias para o Espírito Santo se derramar em plenitude. Portanto, meu irmão, se você é daqueles que alonga a fila, que quer tudo resolvido para ontem, você quer chegar e já sair daqui com tudo resolvido para nunca mais voltar, me desculpa, meu irmão, não é dessa maneira que se enche do Espírito, não é dessa maneira que você vai ser batizado no Espírito, não é desse jeito que você vai conseguir viver Pentecostes. Viver Pentecostes, ser cheio do Espírito Santo, tem que ter paciência e perseverança, perseverar na vida de oração, porque uma hora ele virá, uma hora o esposo vai chegar. Perseverança. Toquei agora em outro ponto. Infelizmente, irmãos, são muitos que vêm, mas são poucos os que permanecem. Muitos começam e poucos terminam. Não é à toa que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você já percebeu, irmãos, que às vezes vem, mas desiste fácil?
nas primeiras contradições. Quantas pessoas é que abandonaram a fé porque está demorando demais. Eu rezo e nada acontece, eu vou deixar. Deus te trouxe aqui, não tenha dúvida. Sabe para quê? Para aliviar também, mas para te pegar, para te pescar. Ele veio aqui, Ele lhe trouxe aqui, meu irmão. Ele nos trouxe aqui. Mas pelo amor de Deus, guarde esse alerta no seu coração. Se você não aprender a ter paciência e aprender a sofrer as demoras de Deus, você não vai se beneficiar de Pentecoste do Espírito Santo de Deus. Não vai. Perseverança. Persevera. Continue. Padre, mas não muda nada, não acontece nada. Persevere que uma hora vai mudar. Uma hora Ele vai falar. Deus me fala de pessoas aqui que você então tem guardado isso no seu coração. Por que não comigo? Deus fala por meio do Padre com tantas pessoas, fala por meio da Bíblia com tantas pessoas, mas nunca fala comigo, porque nunca há uma palavra para mim. Persevera. Perseverança. Eu já vi pessoas, irmãos, se revoltando contra Deus, quando se viu dentro da igreja, perseverando em oração e nada acontece, e viu depois aquela sua vizinha, aquela sua amiga, ganhando do bom e do melhor, que nem pisa na igreja. Será que eu estou mentindo? Será que eu estou mentindo? Não inveje, meu irmão, merreca do outro, porque o que Deus tem preparado para você é muito melhor e muito maior. Não fique mendigando, meu irmão, alimento dos outros, não. Lute para conquistar o seu. Estou falando aqui de muita coisa séria, irmãos. Nessa hora ninguém grita, fala a Deus, né? Quer água, quer cura, mas e fala a Deus, e aí? E o último, que já está bem claro para nós. Se não houver a presença da Santíssima Virgem Maria para interceder por nós, não há Espírito Santo de Deus. Se eu fosse você, eu pensaria muito antes de rejeitar Maria, porque ela é a esposa do Espírito. E sabe por que eu quero terminar com você? Quem é casado aí, levanta a mão e grita eu. Creio eu que ao menos era o que deveria acontecer. Mulher, se você recebesse um convite para uma festa de casamento, mas nesse convite estivesse bem explicado que o convidado é você e não o seu marido, você iria para essa festa? Porque aonde não cabe quem você ama, não cabe você também. Concorda comigo? Sim. Assim também acontece com Nossa Senhora, a esposa, e o Espírito Santo, que é o esposo. Se o esposo é convidado para a festa, venha. Mas não é convidada a esposa, que é Nossa Senhora, o esposo não irá. Ele não vai. Chupa essa manga. Fala, Deus! Fala, Deus! E é para gravar mesmo, é para registrar mesmo. E aí daquele que cortar isso que eu falei agora. Não é para cortar depois não. Tá ouvindo, Bia? Não pode.
Quem somos nós para cortar a voz de Deus? Não. Então, assim como se não cabe a sua esposa, não cabe você também, esposo, ou vice-versa, assim também é com Deus. É convidado para a festa, meu irmão, o esposo, mas querem deixar a esposa de lado em casa, humilhada e maltratada. O esposo diz: não, porque se não cabe a minha amada, não cabe a mim também, porque aonde Deus está, Maria está, onde Nossa Senhora está, Jesus também está. Aplauda mesmo, aplauda mesmo, aplauda mesmo. Amém. Fora de ser orgulho, de ser vaidade. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, meu irmão, mas você não sabe a responsabilidade e o preço que eu tenho que pagar para ser esse cara. Mas eu quero ser, meu irmão, esse cara nas mãos de Jesus, apenas para fazer a vontade dele. Que Cristo apareça e que eu desapareça. Tudo por Ele, tudo com Ele, tudo nele. Valeu? Valeu? Bora então militar. Bora rumo a Pentecostes. Vamos, irmãos, vamos encher a nossa alma, o terreno da nossa vida, com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.